O que é que distancia o povo no geral da política? A linguagem muito inalcançável. Ah, porque tem de ter um quórum, tem de ter uma quantidade mínima de votos, precisa ter a demanda atendida, a gente precisa ter uma maioria absoluta, uma maioria qualificada, a gente precisa preencher o consciente eleitoral, o consciente partidário. Que é isso? Né? Eu ficava me sentindo assim quando eu era um espectador. O que é isso tudo aí? O que é esse consciente eleitoral, consciente partidário? Por que eu não posso ir lá e me candidatar de forma independente? Não tem nenhuma lei que regulamenta isso? E tem a lei dos partidos políticos, tem a lei eleitoral, tem tudo isso que a gente precisa entender. Só que para a classe política não é tão bom que isso seja dinamizado e divulgado em massa. Por quê? Porque se o povo entender que alguns mitos que a gente escuta na internet são só mitos, as coisas mudam. Um grande mito, por exemplo, que eu desconstruí no meu livro, é que se a maioria da população não comparecer para votar, ou votar branco e nulo, a eleição é cancelada. Isso é uma grande mentira. O TSE só leva em consideração para a contabilidade dos votos, os votos válidos. Sempre disse isso, mas é sempre que gente que tenta aí as pessoas dizem que usar essa conceituação para afastar o eleitor. Tanto que você teve algumas cidades do Brasil agora em 2020, também por conta da pandemia, a taxa de abstenção, voto branco e nulo, superando 50%. E a eleição foi cancelada em algum lugar do Brasil por claro isso? Porque só se leva em consideração os votos válidos. Tanto que quando está lá na contabilização, aparece lá votos totais e votos válidos. Os totais são a quantidade de votos que aquele pleito eleitoral, aquela cidade, aquela região tem. Ou seja, Aracaju, sugerimos aqui, tem cerca de 400 mil eleitores aptos a votar. 400 mil eleitores aptos a votar aqui. Só que só comparecem 200 mil, então vão aparecer lá 400 mil eleitores, que são os aptos, só que foram 200 mil votos válidos. Porque os aptos, eles podem se abster, eles podem votar branco e nulo. E agora, com a criação do aplicativo do TSE, Messias, uma discussão sobre a obrigatoriedade do voto caiu por terra. Porque muita gente que não entende o processo democrático diz que fala muito, né? É lamentável, eu vivo no Brasil, um país democrático, mas eu sou obrigado a votar. Ninguém é obrigado a votar, você só tem a obrigação de justificar o seu voto. Por quê? Porque lá em 80, na verdade em 80 eu ainda não era nascido, eu nasci em 86, mas meu pai, meus avós, eles foram pra rua protestar para que eu tivesse direito ao voto, você voltasse a ter o direito ao voto, seus filhos hoje pudessem ter direito ao voto. Então, já que você não quer votar, tudo bem, mas por que você não quer votar? Você não pôde ou você simplesmente não quis? E agora com o aplicativo do TSE, eu até conversei isso no dia que eu fui pra reunião com o ex-presidente Lula em São Paulo, o vice-candidato à presidência da pré-chapa do Lula, o Alckmin, ele ficou surpreso ao descobrir que as pessoas podem justificar o voto pelo aplicativo, ela não precisa mais ir na sessão eleitoral. Então imagina o trabalho que a gente vai ter agora em 2022 para convencer uma pessoa que com um clique no celular poderá falar assim, não vou votar porque estava fora do meu domicílio eleitoral. Pronto.